Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre O Salário do Medo, filme dirigido por Julien Leclerc, lançamento Netflix, que já está disponível no catálogo do serviço de streaming. Pois bem, nós temos aqui um remake do clássico filme de 1953, dirigido pelo Henri-Georges Clouzot, e também, portanto, uma nova adaptação da base do Georges Arnaud. Já comentei aqui no canal sobre Sorcerer, Comboio do Medo, vou deixar o link do vídeo na descrição, caso você não tenha assistido a crítica na época, porque eu recomendo muito. Várias pessoas consideram que é um remake também do filme de 53 e o Friedkin ficava furioso quando falavam isso. O Friedkin dizia que não, era uma nova adaptação, que isso também era uma coisa completamente diferente, que ele não queria tomar base, né, do peso de fazer uma nova versão do filme do Henri-Georges Clouzot, e existem também diferenças consideráveis. De todo modo, Salário do Medo de 2024 é um remake de um clássico e existe uma outra versão, Comboio do Medo, que vem sendo redescoberta, ainda bem que vem sendo redescoberta, aliás, nos últimos anos, porque por muito tempo ele ficou com essa marca do fracasso por conta da péssima bilheteria. Afinal, né, o nome do filme não era bom em língua inglesa, Sorcerer ditava uma coisa que depois de O Exorcista, né, era algo que ficou problemático para o Friedkin. Mais tarde o Friedkin foi dar conta disso, que o título não era chamativo, e o longa ele estreou apenas junto de um fenômeno chamado Star Wars, ou seja, acabou perdendo já na segunda, terceira semana salas para Star Wars, o que naquele contexto fazia todo sentido. Aí você pode fazer aquela boa e velha pergunta: para que um remake? E essa é uma excelente questão. Sabe o que os produtores eles falam? Os produtores falam que muitas pessoas não conhecem o filme do Clouzot, não conhecem o livro do Arnaud e que, portanto, eles acabam entregando uma adaptação contemporânea. E é um fato de que sim, muitas pessoas não conhecem o filme, não conhecem o livro e vão descobrir essa base por conta de um longa que está disponível facilmente no catálogo da Netflix. Se for esse o caso, você sabe, eu deixei aqui duas grandes recomendações de filmes, porque esse de 2024 é difícil. É difícil chegar até o fim. E aí eu preciso falar uma outra coisa também. Muitas pessoas criticam os remakes de Hollywood. Essa é uma produção francesa, porque na indústria de cinema da Europa também existe todo um discurso específico sobre remakes, porque é fácil conseguir dinheiro para bancar um remake. E aí o próprio Festival de Cannes vai ter uma parte do mercado aberta para venda de projetos clássicos e em busca de novas releituras, novas adaptações. Então se preparem, porque nos próximos anos nós teremos vários remakes de filmes consagrados chegando ou direto para streaming ou para os cinemas. Mas sabe que eu fiquei bem triste assistindo esse filme porque ele não tem compromisso algum com qualquer coisa relacionada com Comboio do Medo. O diretor ele pensou no seguinte: eu quero fazer uma produção muito barata que vá pegar, quem sabe, o topo dos mais assistidos pela forma como eu vou vender essa produção. Alguém com a arma na mão, situação no deserto, e você vai ter granada, troca de tiros, traição, um personagem com um passado problemático. Então descaracteriza tudo. Eles falam que é uma adaptação para o cenário contemporâneo. Pois bem, para o cenário contemporâneo, as atuações são péssimas. É um filme que se passa no deserto e a equipe não tinha condições de gravar no deserto, então eles tomam algumas estratégias mirabolantes e os efeitos especiais também são horríveis. E aí, para você ver quanto à preocupação, na época de produção do filme do Friedkin, ele dizia que a ambientação era fundamental. Então ele foi para a República Dominicana, viveu um inferno na República Dominicana, atores saíram do projeto porque o Friedkin queria gravar lá, então ele tomou conta desse local de risco para gerar tensão, ansiedade, e contou com uma trilha sonora maravilhosa de Tangerine Dream, uma das minhas trilhas favoritas de um filme, por sinal. Esse filme de 2024 não leva nada disso em conta, tá? Sabe o que você vai encontrar na sonoridade desse filme? Efeitos reciclados para tiros, explosões, barulhos que acabariam precisando surpreender o espectador também. A trilha sonora é uma trilha genérica, extremamente ruim, e não existe cenário de tensão. Então é mais um filme que entra em duas colunas: do remake que nunca consegue bancar o porquê existe, e daquelas produções da Netflix que são adições bem ruins para o catálogo. Perto de um campo de refugiados há um poço de petróleo que pega fogo, ameaçando a vida de toda a população presente ali, e o único jeito de controlar a situação é com uma grande explosão. 4 pessoas, portanto, partem para uma difícil missão:
transportar caminhões carregados de nitroglicerina para a África do Sul em 24 horas para conseguir cumprir o objetivo. Esse filme tem passagens hilárias sobre as ideias de transporte que busca desenvolver. Chega uma hora que alguém fala, mas são 200 quilos de nitroglicerina. Bom, o filme ele não consegue sustentar o perigo da nitroglicerina, não consegue sustentar o porquê que o transporte da nitroglicerina é tão perigoso. O interesse mesmo é de mostrar que vários problemas podem comprometer a missão, especialmente com troca de tiros. E o terreno é perigoso e pode ter uma mina terrestre que vai ameaçar a vida da equipe. E é isso. A ideia base de Comboio do Medo é de transporte de uma carga perigosa do ponto A para o ponto B. Isso gera angústia, gera medo, gera pânico, gera tensão naturalmente pela maneira e pela excelência com que foi feito no filme de 53 e depois também pelo Friedkin. Nesse aqui, o diretor estava com um outro interesse. Ele estava no interesse que era o seguinte, olha, as pessoas hoje gostam de lutas coreografadas, troca de tiros, uma explosão de uma granada, e eu vou fazer tudo isso só que vestindo essa roupagem de um remake de O Salário do Medo. Não custa tentar fazer uma produção barata e mirar o topo dos mais assistidos de um serviço de streaming como a Netflix. Então, na verdade, é um filme checklist do que é necessário ter em um longa de ação contemporâneo para tentar, a partir disso, gerar certa relevância. O ponto mais bizarro disso tudo é que o transporte dessa carga sensível deve ser feito em um terreno, né, um terreno que, para o caso aqui, eles colocam um deserto que deveria ser comprometido, com perigos, ameaças, e eles criam esse cenário superficial de risco envolvendo outras pessoas, porque o veículo nunca vai ter problema, na verdade, para fazer esse transporte, né? Diferentemente das situações dos outros filmes. E aí eles precisam criar problemas para os veículos. Os efeitos, como é um filme muito barato, os efeitos são bem ruins. Tem uma hora que parece que eles pegaram um caminhãozinho da Hot Wheels e tentaram fazer alguma coisa em escala para gerar a sensação de uma travessia. É fraquíssimo. Então não existe dificuldade no transporte, não existe investimento para efeitos gráficos, eles precisam lidar com reações. As atuações são ruins, mas as reações são ainda piores, porque aí você precisa partir para caras e bocas e closes de pessoas tentando demonstrar surpresa ou apreensão. E o mais engraçado disso tudo é que o final desse filme é tão ruim, mas tão ruim que eles abrem mão de um estabelecimento, de um discurso final ou um diálogo final para mostrar um barulho, seguido de uma música extremamente genérica, que não acrescenta nada à experiência, com uma cena de redenção em que pessoas correm com os braços abertos e que elas estão desconfortáveis, inclusive, fazendo isso. Então é filtro amarelo, fingimento, corte seco de 2 segundos para uma outra situação em que aí são apresentados os créditos. Eu não me lembro de ter visto algo parecido recentemente e é bem ruim. Só que ainda assim, pro padrão de filmes da Netflix, não tá naquela coisa catastrófica como já acontece há muito tempo e todo ano existem 3 ou 4 bombas arrasa quarteirão. Entra naquela onda de filmes baratos, o título chama atenção, aí tem um pôster que vai fazer com que a pessoa dê play para ver qual é a do filme, né? Mas assim, pelo menos eles comunicam os objetivos. Nitroglicerina não é importante, bom, mas pelo menos tem a questão da travessia, ainda que as ameaças sejam completamente diferentes. Então dá para salvar pouquíssima coisa, mas o nível de incompetência é fora do comum quando eles não conseguem criar um cenário de transporte básico do ponto A para o ponto B e gerar qualquer tipo de tensão com isso. É um deserto que tem as estradas ali todas bem feitinhas, não tem problema algum para o trânsito de veículos ali que poderia, pelo menos, trazer algo diferente. Então, para O Salário do Medo de 2024, nota 2. E, como eu disse, se preparem porque nós vamos ter uma onda de remakes entre 2024 e 2025, sem contar a iniciativa do Festival de Cannes desse ano de se colocar como um mediador para novos remakes, não só buscando levar ideias para os Estados Unidos, mas também para a criação de novos filmes em outros mercados na Europa, especialmente na França. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!